Uma boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. E obrigado por nos acompanhar aqui no Além da Notícia. Sempre neste dia e neste horário, um programa especial com um tema de atualidade, importância. E o de hoje eu tenho certeza também que vai agradar. Então, por favor, já se prepare, tome suas redes sociais, ou avise da forma que você achar melhor a outras pessoas que você conhece para que acompanhem o nosso programa. O tema de hoje é Educação Ambiental. A introdução que faço é a seguinte: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. O nosso programa, portanto, hoje quer abordar a educação ambiental, que é uma urgência do nosso tempo. Pais, filhos, todos nós necessitamos, mas sobretudo conhecer e buscar mais ainda entender este tema para um melhor futuro da nossa sociedade, porque afinal de contas cuidar do mundo em que vivemos é um dever de todos. Para me ajudar a abordar o tema, eu tenho aqui dois especialistas, eu quero já agradecê-los. Começo pela senhorita, a professora Andréa Marilza Libano, professora do Uniceub, coordenadora do projeto de extensão em gestão ambiental aqui em Brasília. Boa noite, professora. Boa noite a todos os que acompanham a Canção Nova. Muito obrigado pelo convite, é um prazer ter essa conversa sobre educação ambiental aqui. Prazer é todo nosso. A senhora tem mestrado em Botânica pela Universidade de Brasília também, atua como capacitadora e orientadora de projetos de pesquisa e extensão em gerenciamento de resíduos sólidos. Pergunto daqui a pouco sobre este trabalho. Quero cumprimentar e dar boa noite ao professor Itacir João Piasson, professor da Universidade Católica de Brasília. Boa noite também. Boa noite. Bom tê-lo aqui. Prazer é meu. Mestre em Planejamento e Gestão Ambiental pela Universidade Católica de Brasília, especialista em Psicoterapia Junguiana, Planejamento e Gestão Educacional, Filosofia e Existência, Comunicação, Didática, Teologia. Eu estou muito bem acompanhado, viu? Muito obrigado aos senhores que estão aqui conosco. Bom, peço-lhes, portanto, já a primeira impressão dos senhores sobre o momento que nós temos hoje em nosso país quanto à questão ambiental. Que nação, que povo, que sociedade é esta nossa hoje, que convive com a necessidade de nós olharmos para o meio ambiente de uma forma nova, diferente? Professora, por favor. Bom, realmente a questão ambiental, o meio ambiente, é uma questão extremamente urgente. Então, sempre que a gente fala em desenvolvimento sustentável, por exemplo, se pensa nas futuras gerações. Nós estamos hoje vivendo várias situações cotidianas que tem nos mostrado, nos provado que as questões ambientais não são para o amanhã, elas são para hoje. Então, seja a poluição nas grandes cidades, seja a falta de água em algumas cidades brasileiras, não só mais na região árida, né, do Nordeste brasileiro, seja a questão das enchentes, que nós vemos tanta vazão de resíduos, de lixo pelas cidades, impactos ambientais grandes, como, por exemplo, a barragem de Mariana, que se rompeu. Então, ou seja, os problemas ambientais, eles estão no nosso cotidiano, não estão distantes de nós. Uma coisa que nós precisamos tentar olhar como sociedade é que meio ambiente onde nós estamos, não é só o ambiente natural, né? É o ambiente de trabalho, o ambiente doméstico, o ambiente das cidades, também o ambiente rural e o ambiente natural e global. Então, é essa situação. Nós temos urgência em percebermos que as questões de como nós lidamos com esse ambiente afeta cada um de nós. Professor Itacir, também sua introdução. Eu creio que ela abordou muito bem essa questão e hoje, além disso que a colega coloca, a gente pode abordar também o desafio das instituições todas, porque hoje a legislação ela exige isso, que é o papel de todas as instituições, desde as universidades, escolas, as empresas, todos eles têm o compromisso de oferecer uma educação ambiental multidisciplinar, aberta para todas as dimensões, não simplesmente focando no consumo, que a gente muitas vezes vê a questão do consumo, mas olhando a natureza como nós sendo parte dela. Nós somos parte da natureza e não a natureza como algo externo que a gente vai olhar a partir do consumo, a partir do modelo que nós temos. Então, para mim, a conscientização ela vem da educação. A educação não só teórica, não só conceito, mas também a sensibilidade, a habilidade, a competência
de formar jovens cidadãos e formar profissionais comprometidos com essa situação. A questão da formação. Professor Andréa, aqui eu vejo a senhora é coordenadora do projeto de extensão em gestão ambiental na sua instituição de ensino, Uniceub, e a senhora é capacitadora e orientadora de projetos de pesquisa nesta área. O que mais a senhora orienta os seus formandos, aqueles seus alunos, para que desenvolvam, imagino como uma preocupação hoje dos nossos tempos neste campo? Essa é uma questão muito interessante, que não depende mais de qual é a área de formação do sujeito. Quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, em gestão ambiental, isso é um tema que ele tem que estar sendo abordado, ele tem que estar sendo praticado dentro de todas as áreas de formação. Então, hoje, quando nós estamos formando um pesquisador, um especialista para o mercado de trabalho, dentro da sua área é extremamente importante que ele entenda as relações das atividades humanas com os impactos que elas provocam sobre o ambiente. Dentro do mundo acadêmico, é claro que nós temos outros compromissos, como bem o colega colocou, né? Cada um dentro da sua área e do seu nível de gestão, ele tem responsabilidade sobre a qualidade ambiental. No caso específico da formação do nível superior, nós temos que entender que as diferentes atividades humanas, elas precisam ser desenvolvidas com gerenciamento para redução dos impactos daquela atividade, desde da sua concepção até o seu desenvolvimento final. Então, portanto, isso é muito importante que cada pessoa, cada formando que saia de dentro de uma instituição, ele tenha essa perspectiva, essa visão de como a sua atuação profissional vai interferir na sociedade, no bem-estar das populações humanas, porque o desenvolvimento sustentável não é só a proteção do meio ambiente, mas ela também é desenvolvimento social, humano, né? Desenvolvimento da paz, né? De tecnologias mais sustentáveis, de produtos que gerem menor impacto no ambiente e para as pessoas. Isso inclusive envolve saúde, segurança alimentar, melhor nutrição, redução de pobreza. Então, como cada profissional pode atuar dentro deste campo? Isto sair daquele ambiente acadêmico com um comprometimento ético e social. Social e voltado para o desenvolvimento das suas atividades, preservando e desenvolvendo ampla cidadania. Não só individual, mas coletiva. É um desafio hoje devido à complexidade das atuações humanas em todos os lugares e a necessidade de se observar a conservação do meio ambiente. Sem dúvida. E como o colega bem colocou, dentro de cada atividade. Então, não importa se eu sou um prestador de serviço, se eu sou uma pequena indústria, uma padaria, se eu sou um vendedor informal, se eu sou um grande empresário, um grande produtor, todas as atividades geram impacto no meio ambiente. Então, como desenvolver essas atividades de uma forma mais sustentável? Como eu escolho os meus produtos, por exemplo, com matéria-prima, como eu extraio, e não só do ponto de vista de conservação dos recursos naturais, mas também esse produto está sendo extraído sem trabalho escravo, sem exploração do trabalho do menor, em condições dignas de trabalho. Tudo isso faz parte do aspecto de sustentabilidade. Isso é qualidade ambiental também, que entra aspectos de qualidade de vida e desenvolvimento social. E aquele comprometimento ético, porque vai ser chamado a um comprometimento interior ético de cada cidadão, de cada profissional para tudo isso. Isto é planejamento ambiental também, professor? Totalmente. Bom, eu queria colocar um pouco também a minha experiência na questão universitária. Eu estou na universidade há 24 anos, dando aula dentro da universidade, trabalhando com ensino, pesquisa e extensão, né? E eu lembro que quando surgiu a Política Nacional de Educação Ambiental, em 1999, a gente criou um programa dentro da universidade chamado PEA, Programa de Educação Ambiental, justamente para orientar essa nova visão da educação ambiental, onde não tinha uma disciplina específica para trabalhar a educação ambiental, que a gente sempre achava que tinha que ter uma disciplina lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, lá na universidade. Na verdade, a lei ela exige que todos os cursos trabalhem
a partir disso, o enfoque do direito, o enfoque da engenharia, o enfoque de qualquer uma delas, que você trabalhe o olhar ambiental, o cuidado ambiental, a responsabilidade do ser humano diante da natureza, diante da exploração, daquela disciplina, daquele trabalho, daquela profissão. E aí cada professor tem que assumir o seu papel em sala de aula de trabalhar a biologia com esse olhar, o direito com o olhar do direito ambiental, todas elas têm esse olhar. Então, diante disso, a gente começou a organizar uma forma de oferecer para o meio universitário, tanto é que a minha pesquisa de mestrado foi justamente isso. Depois de 10 anos, eu fiz, em 2009, eu fiz a pesquisa, depois de 10 anos de implantação da Política Nacional de Educação Ambiental, como que estava isso nas escolas de ensino fundamental médio, principalmente a nível superior. A lei... o senhor descobriu? Isso, difícil, difícil. Então, como que estava implementado na prática, né? E aí a gente percebeu que algumas universidades elas não tinham esse compromisso, outras tinham com disciplinas optativas e outras colocando aí disciplinas obrigatórias, dentro da grade curricular, cumprindo as horas teóricas, horas práticas, horas de experimentação. Aí o profissional saía de lá com conhecimento teórico, também com uma sensibilidade sobre aquele assunto, com um conhecimento prático sobre aquele assunto. Hoje, depois de muito tempo, nós conseguimos que todos os estudantes que entram, por exemplo, na universidade, eles passam por uma disciplina chamada IES, que a gente chama Introdução ao Ensino Superior, né? E ele tenha contato com as tecnologias sociais, tenha contato com a educação ambiental, e depois ele vai desenvolvendo isso durante a formação profissional. Aí, nesse primeiro contato, você tem todos os cursos, comunicação social, jornalismo, direito, todos eles, engenharias, gestão ambiental e tal. Então, mas foi uma luta muito grande para sair do papel, sair da lei e colocar na prática na grade curricular, como um programa de formação que atinja todos, não interessa o curso, que a lei exige isso. Os senhores consideram que hoje nós temos já este como um debate amadurecido, uma questão amadurecida, que no ambiente acadêmico já está todo mundo consciente de que é uma urgência e que se de fato deve-se trazer isso cada vez mais para a formação? Não, porque algumas universidades e faculdades, elas estão muito mais preocupadas com a exigência do mercado, quer dizer, preparar o jovem para aquele mercado de trabalho, e não formar o cidadão comprometido com as questões humanas e ambientais e também a questão do mercado. Porque o mercado capitalista, muitas vezes, ele quer um cara prático que vai lá e trabalha e produz aquilo que a empresa exige, sem essa consciência. E, na verdade, quem tem que colocar essa política institucional com esses princípios é a instituição. Ela tem que lutar, ela tem que mostrar isso como diferencial. Então, eu creio que isso é um desafio de cada instituição. Ela que tem que criar a política ambiental, programas de educação ambiental, trabalhar isso na grade curricular, refazer isso conforme a lei exige. Senão você tem uma lei bonita e, na verdade, a instituição servindo ao mercado, como se vê a grande maioria dessas faculdades que não tem nem pesquisa nem extensão, tem mais ensino, continuidade no ensino médio, mais ou menos. Professora, é isso mesmo? A verdade, eu sempre digo assim, que a educação ambiental, ela é um dos trabalhos extremamente, talvez um dos mais árduos dentro da formação, que a gente vai dizer, a informação integral do indivíduo, né? Porque, como eu digo, a gente não tem que formar simplesmente alguém que saiba a sua profissão, mas ele tem que ter princípios de cidadania, de ética, de responsabilidade socioambiental, né? E a educação ambiental tem uma importância extremamente grande. Então, nós partimos, por exemplo, da questão da sensibilização, né, do indivíduo. Então, conscientizar, eu entendo que é difícil, ninguém conscientiza ninguém. A conscientização, ela é uma tomada interior, né? Nós sensibilizamos sempre. A informação, as atividades de extensão, a atividade de pesquisa, elas geram o interesse e a sensibilização para os temas. E aí, dentro da insistência nas atividades, né, no envolvimento da comunidade, é que você tem melhora gradual. Então, por exemplo, a instituição de ensino onde eu trabalho hoje, nós temos uma política ambiental dentro da instituição desde 2011. Então, além de tudo que já se fazia em educação ambiental, a instituição adotou todo um planejamento ambiental para a estrutura do seu campus. Então, que ela vai desde como é que está a situação da arborização, né? Você melhora a qualidade do ambiente em termos, inclusive, de poluição sonora, qualidade do ar, né? O ambiente, você melhora a qualidade do ambiente no sombreamento.
Então, até passando por todo o gerenciamento de resíduos dentro da instituição, mas também a compra de materiais de forma sustentável. E os nossos alunos eles têm acesso não só às informações, mas a participar, a trabalhar dentro dos programas, a fazer análise, a propor novas soluções. Então, por exemplo, mesmo um aluno do direito, ele pode trabalhar dentro dos programas ambientais da instituição, por exemplo, debatendo, ou analisando as novas legislações, verificando quais as melhores formas de contribuir para o desenvolvimento das políticas ambientais dentro da instituição. Então, ou seja, a própria instituição ela se torna um modelo prático, né? Um local de desenvolvimento também teórico e aplicado de sustentabilidade. Com a integração do conteúdo Com a das integração disciplinas. do conteúdo e, na verdade, das diferentes formações, eu não digo nem das sim, disciplinas. sim. Então, hoje, por exemplo, também podemos ofertar coisas na forma de disciplinas optativas, de cursos de extensão, mas você tem um aluno de relações internacionais que se interessa pelas questões ambientais e vai trabalhar com, por exemplo, né, com as relações de comércio exterior e a sustentabilidade dentro dos grandes blocos comerciais, né, internacionais. E devido então, à importância a partir do da tema, sensibilização. devido à importância do tema, é algo extremamente precioso isso que é feito. Pô, fantástico. Pois bem, já passou o nosso primeiro bloco, já já a gente vai voltar entrando em algumas questões bem particulares a respeito da temática ambiental, já já depois do nosso intervalo.